Graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja do Senhor. Obrigada a todos, de perto e de longe. Ich danke allen, die von weit oder von nahe sind. Aqui temos brasileiros, suíços e Ja. português. Brasilianer, Schweizer und Português. Portugiesen. Uhum. Temos duas de muito longe. 2 von sehr weit her. As duas de 2 horas, né? 2 horas de viagem até chegar Ja. aqui na igreja. 2 Stunden, um hierher zu kommen. Deus lhe disse que ia trazer um povo de longe. Ele ainda não mudou a promessa. Und Gott hat mir gesagt, wird dein Volk von weit her führen. Ele ainda não mudou a promessa. Und hat sein Versprechen gehalten. Noch nicht geändert. Noch nicht geändert. Deus é bom. Gott ist gut. Werner, muito obrigado pela palavra. Danke für das Wort, Werner. As obras no Salmo 111 que o irmão Werner leu. Und was Werner gelesen hat, war die Werke Gottes in Psalm 111. As obras das suas mãos são verdadeiras e justiça. Und sie sind redlich und voll von Gerechtigkeit. Fiéis todos os seus preceitos, toda a sua lei, toda a sua vontade, toda a sua bondade. Deus é fiel. Alle seine Güte ist da, ist treu. Danke, liebe Bruder Werner. Danke, lieber Werner. Danke schön. Ok. Filemon só tem um capítulo. Hat nur ein Kapitel. Todos acharam? Haben alles gefunden. Amém. Posso ler? Posso começar? Kann ich lesen? Glória a Deus. Ai, deixa eu colocar aqui um fundo. Irmãos, não se pode dormir, ainda não é noite. Eu esqueci de falar para a irmã Gléria. Eu também acordei muito cedo orando. Estava orando hoje. Ich bin früh aufgestanden heute. Eu também estava orando hoje cedo. Ja. Antes de chegar aqui. Bevor ich hierher kam. Amém? Amen. E temos que orar mais, que Jesus está voltando. Ja, weil wir müssen mehr beten, weil Jesus kommt zurück. Jesus está voltando. Vem lá. Vamos lá aqui. Vamos começar aqui lendo as cartas. Senhor, em nome de Jesus, na tua presença, obrigado por esse texto maravilhoso de sabedoria. Obrigado por esse texto tão perfeito, no sentido de mudança de caráter. Vielen Dank für diesen Text, der so perfekt ist. É uma mudança de caráter tremenda. Eine extreme Charakteränderung sehen wir hier. Deus é fiel. Und Gott ist treu. Agindo Deus, quem impedirá? Und wenn Gott wirkt, wer kann es aufhalten? Eu tenho que mudar aqui a conexão para depois a irmã poder ler na internet. Ja. Alô? Consegue ver? Na, wir haben jetzt nichts gesehen. Die Sie den Text lesen können auf Deutsch. Ja. Amém, Jesus. So, jetzt. Você quer ler primeiro em alemão? Zuerst auf Deutsch. Ich lese es hier, da. Na, hier habe ich was. Ist nichts gekommen? Opa. Ja, agora. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Jetzt, perdão. Also diese kurze Geschichte über den Sklaven Onesimus, die Paulus in seinem kurzen Brief an Philemon erzählt, lehrt uns nicht nur die Freiheit. Onesimus war ein Sklave von Philemon, einem wohlhabenden Bruder, nicht so viel, der sich zum Glauben bekehrt hatte und in Kolosse lebte. Sie lehrt uns Vergebung und die Wandlung von Sklaverei in wahre Freiheit und von Nutzlosigkeit in wahren Dienst in Kolosse. Nachdem Onesimus seinem Herrn Geld gestohlen hatte, gelang ihm die Flucht in die Metropole Rom, wo er Einfluss gewann und im geistlichen Dienst wirkte. Paulus schickte ihn daraufhin mit einem persönlichen Empfehlungsschreiben für Philemon zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurück. Philemon kam nicht nur Paulus Bitte nach, sondern vergab auch seinem Sklaven Onesimus, der mit Paulus in Kontakt kam
und sich unter dessen Einfluss zu Christus bekehrte. Er gewährte Onesimus die Freiheit und Onesimus wurde zu einem lieben Bruder und ein sehr nützlicher Helfer im Reich Gottes, von der Sklaverei zur Freiheit. Ja, stopp. Dankeschön. Das ist jetzt, was alles, o que ela leu, nós vamos agora acabar de ler em português, no qual vocês falam a língua portuguesa, francês, vão ter mais um pouco de visão. Que tão interessante é esta palavra que Deus nos deu. Dieses Wort ist sehr interessant. Eu já tinha lido, mas eu nunca tinha observado tanto quanto hoje. Ich hatte es schon früher gelesen, aber erst heute habe ich so viel bemerkt. Ok, vamos lá. Vamos para a introdução. A pequena carta de Paulo ao Filemo, escrita por volta... Eu vou ler o que Clélia já leu. Por volta do ano... Esse aqui ela não leu. Do ano 61 depois de Cristo, possui um valor inestimável para a fé cristã. Por revelar que a alma do escravo possui mesmo valor para Deus do que a alma de um senhor. Quem é o senhor? O senhor é o dono do escravo. E nós sabemos que a escravização já começou já desde o início dos tempos, há muitos anos, que começou desde que gente é gente. Die Sklaverei hat es schon lange, lange gegeben. E o valor do escravo Und der Wert des Sklaven para Deus, für Gott, é o mesmo valor do Senhor. ist der O gleiche. Senhor é o chefe. Ja, Gott, der Herr ist der Chef, aber der Sklave hat denselben Wert. Não, de novo, vou traduzir. De novo. De novo. A alma do escravo, Die Seele des Sklaven, para Deus, für Gott, ele tem o mesmo valor que o dono do escravo. hat den gleichen Wert wie der Herr des Sklaven. Se a gente falar só Senhor, Senhor, a gente não vai ajudar a tradutora. Amém? Glória a Deus por isso. Obrigado. Que Deus me deu a visão. Filemon, o destinatário desta epístola, para quem o apóstolo Paulo escreveu, era um senhor rico que morava na cidade de Colosso e havia se convertido a Cristo. Quem era o Filemon? Esse homem rico. Ele era um homem rico, dono de escravo. E ele possuía escravo, deu um nome chamado Onésimo. Onésimo havia furtado algum dinheiro, o objeto de valor de seu senhor, e fugiu para Roma. Chegando em Roma, Onésimo também se converteu com a pregação do apóstolo Paulo. Deus pega o ladrão, Deus pega a prostituta, Deus pega o mentiroso, Deus pega o impostor, Deus pega o caluniador e Deus converte de verdade. Gott bekehrt wirklich ganz Toda classe de pecado. alle Arten von Leuten, die kommen. Que pecam. Die Diebe und die Prostituierten und die Räuber, alle. Olha, você imagina que esse homem, ele pegou algo do seu senhor, já estava planejando e ele disse, eu vou sumir aí no deserto, nunca mais ele vai me encontrar. Und dieser Sklave hatte Geld von seinem Herrn gestohlen und ist weggeflohen und dachte, nie mehr werde ich meinen Meister mehr sehen. Mas ele viaja para Roma. Und geht nach Rom. Roma era o maior império da época. Und Rom war die Hauptstadt vom Imperium Rom. Hoje era como se ele roubasse alguma coisa aqui na Suíça e fugisse para os Estados Unidos. O maior império hoje. Zum Beispiel, por exemplo. wie wenn jemand hier stiehlt und nachher in die USA geht. Und pensa, ninguém vai me encontrar. Und denkt, niemand wird mich dort finden. Quem ele encontra? Und wen trifft er dort in Rom? Um ex-pecador, um ex-assassino, um ex-pastor, um ex-sacerdote. Einen Ex-Sünder, einen Ex-Mörder und einen Ex-Priester. Que amou a Deus de todo o seu entendimento e matava tudo que passava pela frente se dissesse que ele não tinha razão. Der Gott von ganzem Herzen liebte und alle
alle tötete, die nicht seiner Meinung waren. Quem era? Und wer war O das? Saulo, Der Saulus oder o Paulus, convertido em Paulo. der sich zu Paulus bekehrte. Então Paulo tinha experiência de cuidar de pecador. Ele era um. Und Paulus hatte die Erfahrung, sich um Sünder zu kümmern. Porque Jesus encontrou com ele de verdade. Weil Jesus ist ihm richtig begegnet. E Deus colocou no coração dele arrependimento. Und Gott wirkte die Buße in ihm. Porque ele adorava a Deus com todo seu Weil entendimento. hat Gott von ganzem Herzen angebetet, Mas era o Deus de Moisés. aber das war der Gott des Mose. E não é o mesmo Deus de Jesus? Claro que é. Oh, não é o mesmo Deus de Jesus? É o mesmo Deus de Jesus. Mas Deus deu o seu Filho unigênito para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então o apóstolo Paulo não estava vivendo o tempo de Moisés para adorar o Pai, e sim no tempo de Jesus de Jesus para adorar o Filho. Ja, also Paulus kam zwar von der Zeit, wo man den Vater anbetete, aber jetzt kam in die Zeit, wo man den Sohn anbetete. Jesus Cristo. Jesus Christus. E Jesus Cristo encontrou com ele. Und Jesus ist ihm wirklich begegnet. E pela misericórdia, Onésimo correu, foi para lá, para a cidade de Roma. Und Onesimus floh nach Rom und nach dem Erbarmen Gottes E se converteu com a pregação do nosso amado apóstolo Paulo. unter der Predigt des Apostels Paulus sich bekehrt. Depois de ter um encontro com Cristo, Onésimo abriu seu coração para o apóstolo Paulo e contou a verdade dos fatos. Und was hat er gemacht? Er hat Getroffen der Apostol Paulo und hat die Wahrheit gesagt. Und er hat dann auch die Wahrheit gesagt, woher er kam. Por causa da pregação de Paulo, Deus moveu o coração de Onésimo ao ouvir. Ele não poderia continuar adiante mentindo. Und durch die Predigt des Paulus wurde sein Herz geöffnet und er konnte nicht länger lügen, woher er kam. E Onésimo, isso mesmo. Deixa eu colocar aqui, peraí. Então escreve uma carta e envia o apóstolo Paulo. Und Paulus hat Escreve uma carta com as suas próprias mãos do Onésimo para entregar ao seu senhor, Filemon. Und Paulus hat dann einen Brief geschrieben, gerichtet an den Philemon, O seu senhor, o seu chefe, den Meister von diesem Sklaven. contando o que havia se passado. Olha que o mundo é pequeno. Und Olha que para Deus não há casualidade. Und er hat dann erzählt, was geschehen war. Und die Welt ist klein. Es gibt keine Zufälle. Pedindo que a receba de volta, e não apenas como seu escravo, e sim como irmão em Cristo. Also Paulus bat dann, bitte nimm ihn nicht auf wie einen Sklaven, sondern wie einen lieben Bruder in Christus. Está em Filemon 8,16, mas vamos lá. O apóstolo Paulo ainda recomenda que Filemon que receba Onésimo como se fosse ele próprio. Und er sagt sogar, bitte nimm ihn auf, wie wenn ich selbst dorthin gehen würde. Você imagina a confiança do apóstolo Paulo, do Onésimo que ganhou do apóstolo Paulo, a ponto dele garantir pelo seu próprio caráter. Kannst du dir vorstellen, er hat den Onesimus so empfohlen und wie seinen Charakter hineingelegt, um zu garantieren, dass es gut sei. E ele era uma outra pessoa. Você imagina o apóstolo Paulo, que tanta intimidade com Deus que ele tinha de confiar 100% nesse escravo, fujão, ladrão, mas convertido em Cristo Jesus. Und er hatte so viel Vertrauen in diesen Sklaven, der geflohen war und ein Dieb war, dass er sich verändert hat durch den Glauben an Jesus Christus. Você imagina que hoje não é fácil você dar garantia por ninguém. Und heutzutage kann man keine Garantie geben für irgendjemand. Eu quase não posso dar referência de pouquíssimas pessoas eu confio em dar referência, porque na sua frente é uma coisa, por detrás é outra coisa. Und ich zum Beispiel, ich könnte nicht einfach jemanden empfehlen,
weil vor mir sind die Leute so und Hinter nicht hinter meinem Rücken, weiß ich nicht, Viel anders. ganz anders. A gente já vê na forma de conversar, ou pessoalmente, né, quando a gente conversa. Então, é muita responsabilidade fazer indicações. É muita responsabilidade. Und es ist sehr eine große Verantwortung, jemand zu empfehlen. E eu achei muito lindo do apóstolo Paulo, quanto que ele amou o Onésio, de forma que ele viu que realmente ele foi tocado pelo mesmo Deus que converteu o apóstolo Paulo. Und ich finde es sehr schön, wie der Paulus dem Onesimus vertraute, dass sich wirklich verändert hatte. Amém? Filemon, que receba Onésimo como se fosse ele próprio, e pedir também que perdoe o prejuízo financeiro que Onésimo havia lhe dado. Und Paulus bat sogar, dass den Onesimus gut aufnehme und ihm vergebe für den finanziellen Schaden, den der Onesimus verursacht hatte. Ou colocasse a dívida na conta do amoroso apóstolo. Imagina, ou você perdoa ele, ou pode me dar a dívida dele. Und sogar Paulus sagte, wenn du ihm nicht vergibst für das, du kannst die Schuld auf mich legen, dass ich zahle. Ja, siehst du, das ist so schön. Ja. Das ist fantastisch, wie die Liebe getroffen, Herz vom Apóstolo Paulo, die Liebe Gottes. Ja. Nein. Oh, desculpa. É tão lindo como o amor de Deus. É tão lindo como o amor de Deus encontrou o apóstolo Paulo de verdade. Não era de falácia, mas lendo essas cartas, você diz, meu Deus, ele fez o impossível, igual o apóstolo Pedro, quero morrer de cabeça para baixo, porque sou digno de morrer como Jesus. E ele, como apóstolo, ganhou uma ovelha e deu 100% garantia que ele estava transformado. Poderia carregar o pecado dele se o outro não perdoasse. Imagina. Ja. Ja. Also Gott hat den Paulus sein Herz so bewegt, dass garantierte für den Onesimus und ihn bat, eben zu vergeben oder sonst ihm die Schuld zuzuschreiben, ihm selbst, dem Paulus. Uhum. E no 21, Filemon 21 a 25, o apóstolo Paulo demonstra já ter conhecido Filemon antes, tendo a liberdade de pedir hospedagem à sua casa. O apóstolo Paulo já conhecia o Filemon antes mesmo do Onésimo ter ido para Roma e ter se encontrar com ele, ter se convertido através do apóstolo Paulo. Der Apostel Paulus hatte den Onesimus schon vorher gekannt, bevor nach Rom geflohen war. Uhum. Aonde havia ponto de pregação, além de lhe enviar saudações e vários companheiros de ministérios que também conhecia Filemon. Filemon era um homem rico da época que ele hospedava o homem de Deus na sua casa. Und Filemon war ein reicher Mann seiner Zeit gewesen und nahm Männer Gottes bei sich im Haus auf. Filemon deve ter sido um homem rico e muito farto. Farto, was ist das? Abastado. Não, es gibt rico, gierig, umgekehrt. Ein großzügiger Mensch. Yes. Ein großzügiger. Yes. Dankeschön. Obrigada. Ja, Grosszügig. ja, großzügig. Abastado. Generoso. Mais. Farto. Es gibt Leute so reiche. Ne? Ja, Geizige. Aber es gibt Leute, die so. Alles gibt. Großzügig. Grosszügig. Alles gibt. Dá tudo. Este era o Filemon. Mais ou menos aqui como está escrito, como escreveu o apóstolo Paulo. Bem. Obrigada, minhas irmãs. Aprendi um pouquinho de alemão para ver se me ajuda. Deus deu muitos anos de vida a Clélia. Imagina se Clélia não vem. Grosszügig, não. Abastado. Farto.
Aleluia. Glória a Deus. Voltando aqui à Bíblia. E Filemão deve ter sido um homem abastado, né, muito rico, membro da igreja de Colosso, acostumado a receber em sua casa muitos homens de Deus que passavam pregando naquela região, como eu já tinha falado. Em Colossenses 4, versículo 9, o apóstolo Paulo revela que o momento em que o enviou o Onésimo de volta ao Colossense, acompanhado também de outros irmãos, dá testemunho dele como fiel e amado irmão. Foi. Encontrei a amada Cleia. Encontrei aqui. O grande reformador Martim Lutero afirma que todos nós fomos Onésimo uma vez. Und der große Reformator Luther sagte, wir alle sind einmal so ein Onesimus gewesen. Dia já fomos escravo fugitivo de Deus. Und wir waren Sklaven, die vor Gott flohen. Nosso Senhor, como Agar, fugia de Sara. So wie Hagar vor der Sarah floh. Era sua senhora. Sie war ihre Herrin. Em Gênesis 16, in 1. Mose 16, versículo do 6 ao 14. Von Vers 6 bis 14. Onésimo fugiu de Filemão, seu senhor. Und Onesimus floh von seinem Herrn. Filemão 15, versículo Philemon 1:15. 1,15. Porém, da mesma forma como Agar se encontrou com o anjo do Senhor no deserto, Und genauso wie der Engel der Hagar in der Wüste begegnete, reconciliou-se novamente com Sara, a sua senhora. ist Hagar zurück zu ihrer Herrin Sarah gegangen und hat sich versöhnt. E Onésimo se encontrou com o apóstolo Paulo em Roma. Und Onesimus hat den Paulus in Rom getroffen. E também se conciliou com Filemão. Und er hat wieder Frieden gemacht mit Philemon. Seu Senhor, assim também podemos nos encontrar com Cristo e nos conciliar novamente com Deus, nosso Senhor. Und so können wir zurückkommen zum Herrn Jesus Christus, unserem Herrn. Aí você vai dizer, de hoje que eu me virei crente, de hoje que eu me batizei, de hoje que eu aceitei Jesus, de hoje que eu entrei nas águas. Aí você vai dizer, encontrar com Jesus? Aí você vai dizer, eu já encontrei há muito tempo, já me batizei, já entrei nas águas, já fui batizando com o Espírito Santo. Ich habe Jesus schon lang erkannt. Ich habe mich taufen lassen, ich bin mit dem Heiligen Geist getauft. Agora eu pergunto, mudou o caráter? Und jetzt ist die Frage, hast du deinen Charakter geändert? Deixou de ser pecador e deixou de ser pecador não somos, mas deixou de fazer as mesmas coisas que fazia antes de ser cristão de verdade? Hast du aufgehört, die Sachen zu machen, die du tatest, bevor du Christ wurdest? Todo mundo deve pensar. Alle müssen daran denken, sich das überlegen. Todo mundo deve se arrepender. Und man muss Buße tun darüber. Ides. Und umkehren. E vai fazer a boa obra. Und gute Werke tun. Vai dar testemunho de Deus. Und von Gott Zeugnis ablegen. A maioria dos cristãos hoje, dos maus, se arrepende, não confessa, não pede oração. E depois, lá na frente, vem a tentação. E aí faz tudo de novo. Und die Leute von heute, die bekennen ihre Sünden nicht und kehren nicht um. Und dann weiter vorne kommt wieder die Versuchung und sie fallen wieder rein. Ist es nicht so? Não está sendo difícil de andar até com o próprio cristão? Ist es nicht so, dass es schwierig ist, als echter Christ zu gehen? Infelizmente está diferente. Leider ist es heute anders. Vamos orar para que sejamos de inútil transformado em útil. Und wir beten dann darum, dass wir von unnütz zu nützlich werden. Já estou terminando. Und ich ende schon. Não, eu já bald fertig. Bald bin ich fertig. Kannst du mir bitte hier lesen, ersten Clelia, hier auf Deutsch? Ja, Punkt 1. Das System der Sklaverei entstand mit Anbeginn der Menschheit
und wurde bald in verschiedenen Kulturen weltweit legalisiert. Mit dem Aufkommen und dem Einfluss des Christentums auf die Gesetzgebung der Völker kam es vor, dass Sklaven das Eigentum des Herrn stahlen und flohen. Die Strafe für ein solches Verbrechen konnte der Tod sein. Paulus erlebte jedoch, wie die Sklaverei allmählich gelockert wurde, bis sie in den meisten christlichen Ländern endgültig abgeschafft war. Onesimus, der im Namen der Liebe Philemon und weit mehr als ein Sklave, als ein geliebter Bruder genannt wurde, war vermutlich zu Tränen gerührt und erfüllte daher alle Bitten des Paulus für Onesimus. Falta na igreja amor. In der Gemeinde fehlt es an Liebe. Amor para cuidar um dos outros, não com os nossos próprios interesses, pensando o que é que o irmão vai poder me dar. Und Em troca. wir brauchen Liebe nicht aus eigenem Interesse mit dem Gedanken, was der Bruder mir geben kann Oder nicht. oder nicht. O apóstolo Paulo garantiu por um escravo pecador, mandando de volta para o seu Senhor, dando e apresentando o seu caráter, as suas dívidas, pegando para ele. Vocês sabem o que é isso? Paulus garantierte mit seinem Leben für einen Sklaven, der Sünder gewesen war. Könnt ihr euch das vorstellen? Hoje as pessoas só dão falso testemunho mesmo, que você não fez. Falso testemunho. Você vai falar o que você não fez. O que você não é. Você imagina garantir do caráter do outro. Und a respeito. heutzutage gibt man falsches Zeugnis über irgendjemanden, aber ganz anders ist es, dass man garantiert für den Charakter von jemand anderem. Das hat der Apóstolo Paulo so geliebt. Ja. Isso amou o apóstolo Paulo de tal maneira. A igreja de Cristo. Assim Jesus encontrou com ele dessa forma. Ja. So hat Jesus die Gemeinde gesehen. E o apóstolo Paulo, ele era o que matava. Und Apostel Paulus war einer, Testemunhou uma vez. der vorher getötet hatte für seinen Glauben. Por Estevão, né? Ja, Foi o primeiro que ele disse, pode jogar pedra. Aprovou. Und damals, als Stephanus gesteinigt wurde, hat der Paulus gesagt, ja, mach das, werf den Stein. Atire a pedra. Vai morrer porque está seguindo somente a Cristo. Pode jogar pedra. Du kannst den Stein werfen. Porque ele é seguidor de Cristo. Todo seguidor de Cristo a gente vai matar um por um. Não está se escrito, mas eu estou Es ist zwar nicht geschrieben so in der Bibel, aber so ist es wahrscheinlich gegangen, oder? Uhum. E agora ele estava dando a vida a palavra pelo pecador. Und jetzt gab sein Leben für einen ehemaligen Sünder. Você mudou da água para o vinho, quem se encontra com Cristo de verdade. Und hat sich wirklich verändert, als Jesus begegnet. Então é muito fácil conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Porque você conhecendo a verdade, você vai saber realmente quem serve a Deus. Quais são as suas procedências. O que é que ele fala? É julgar o outro, ele não ama, volta para trás, comece a amar. Vá aprender de novo a teologia. Ai, Clélia, das ist so wichtig. Ja, also sag nochmal. Sag noch einmal. Epa, voltar tudo. A palavra de Deus diz, conhecerei a verdade e a verdade vos Die libertará. Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Quando você conhece a verdade, você vai saber quem ama e quem cuida das ovelhas. Não para os seus próprios interesses, mas pelo amor de Cristo. Und ihr werdet erkennen, wer auf die Schafe wirklich aufpasst und wer nicht aus Interesse, sondern aus Liebe zu Jesus Christus. E quem sai da igreja, começa a criticar os pastores, é porque não conhece a verdade. Und wenn man aus der Gemeinde rausgeht, sagst du, dann heißt das, E vai criticando os pastores. und die Pastoren kritisiert,
ist es, weil man die Wahrheit nicht erkannt hat. Porque se ela conhecesse a verdade, ela ia lá uma vez e nem voltava mais. Oh, weil wenn man die Wahrheit erkennen würde, würde man... Einmal gehen, zweimal gehen, dreimal und vier nichts mehr. Ja, Então, por isso que a gente não pode apontar, a gente tem que se converter de verdade. jeder von uns muss sich wirklich bekehren und bereuen, Conhecendo a verdade. indem wir die Wahrheit erkennen. Amém. Amen. Glória a Deus por isso. Ai, Clélia, eu não sei mais, só tenho bateria aqui, acabou muito rápido a bateria. Por isso. Darum hast du mir gegeben. Entschuldigung, ich probiere. Ich probiere. Alô, alô, alô. Daqui a pouco vai abrir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Não dá para colocar em português lá, não? Não. Filemon perdeu e concedeu liberdade a Onésimo em nome do amor. Olha aí o que falamos. Em nome do amor. Até o Senhor, Oh, also o chefe de escravos, Senhor, der Meister hat deu liberdade a Onésimo. die Freiheit dem Onesimus gewährt im Namen der Liebe. Quer dizer que recebeu ele não com pau, Hat ihn nicht empfangen mit einem Stab, nem com pedra, nicht mit einem Stein, igual o pai do prodígio. Prodígio. gleich wie dem Desculpa, verlorenen obrigada. Sohn. Recebeu assim, de braços Hat abertos. ihn mit offenen Armen empfangen. Isso é quem ama. Und das ist jemand, der liebt. Quem não ama, aponta, critica, fofoca, mente. Und der spricht schlecht über jemanden oder lügt sogar. E não venha me dizer, é só pecadinho. Und dann sagt ja, ich bin halt auch ein Sünder. Não, é inútil e você tem que ser transformado para útil. Und damals war der Nem das mal. Jetzt, quem faz isso é inútil. Ja, der das macht, ist unnütz und nicht nützlich. Não, tem que ser transformado. Muss verändert werden, dass nützlich wird. Porque isso agrada a Deus. Weil das gefällt Gott. Imagina um rico que perdeu muito dinheiro. Jemand, der viel Geld hat. E ele recebeu, por amor de Cristo, por conhecer a palavra, conhecer o apóstolo Paulo e conhecer a igreja, ele recebeu com todos os direitos e regalias. Que antes nem tinha como escravo, talvez. Vai lá saber. Uhum. É forte, Clélia. Das ist stark. Der alles hatte, der hat den ehemaligen Sklaven mit aller Großzügigkeit wieder aufgenommen. O amor liberta e cobre a multidão de pecado. Olha que coisa linda. Liebe befreit und deckt eine Menge der Sünden. Quer dizer que o apóstolo Paulo, Deus perdoou seus muitos pecados. Und Todos nós somos pecadores, mesmo até Jesus levar a gente para o céu. Vergeben. Do Filemon. Von Filemon. Porque eles liberaram perdão para o Onésio. Weil Vergebung für den Onesimus gab. E agora o Onésimo foi recebido como filho. Und Onesimus wurde wie ein Sohn empfangen. E onde é que está isso na escrita? Gálatas capítulo 4, no versículo do 4 ao 7. Und in Galater steht in Kapitel 4, Verse 4 bis 7, ele foi recebido como filho na casa wurde do wie Filemon. ein Sohn empfangen. Que coisa linda. Ist das nicht schön? Que Deus possa amar, que Deus possa colocar amor na igreja. Amor no seu coração. Amor em quem vai ouvir essa palavra. Que queira realmente perdoar no sentido de amar. Amar. Dass wirklich vergeben kann im Sinne von lieben. Essa semana eu orei com algumas pessoas e disseram como é difícil amar nossos inimigos.
Und diese Ou quem nos Woche- ofendeu. Como é difícil, Jesus. Pode liberar, porque senão vai vir doença. Tem que liberar perdão para que seja livre de doenças malignas, que é a falta de perdão. Ja, und diese Woche habe ich mit Leuten gesprochen und sie haben Não, gesagt, gebetet. und sie haben gesagt, wie schwer ist es, Vergebung zu geben und Die Leute, wo hat uns verletzt hat. die uns denen Leuten, die uns verletzt haben. Então eu falei, libera. Und ich sage, gebt diese Freiheit. E aí você recebe mais saúde, mais paz. Denn ihr werdet selbst mehr Gesundheit und mehr Frieden empfangen. Em Colossenses, do verso 1 ao 3, o apóstolo Paulo, não precisa ler, eu vou ler. O apóstolo Paulo escreve que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Und in Kolosser 1 steht, hat uns genommen aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich der Liebe seines Sohnes. Não é lindo? Ist das nicht schön? É o preço da cruz. Und das ist der Preis des Kreuzes, Que Jesus carregou. das Gott Jesus getragen hat. Por mim e por você. Für mich und für euch. Aqui. Eu li aqui o 3. Eu li o 3 aqui. Jetzt 4, liebe Clélia. Du bist jetzt bei Kolosser, oder wo? Eu acabei de ler o 3. Se quiser ler do jeito que está aqui, mas você traduziu bem. Ich habe, ja? Não, pode ser o 4. Ja. Also, Aí, meine Liebe. E fez a vida. Oh, noch nicht. Entschuldigung, deixa eu tocar aqui, que aqui já está aparecendo. Nada, hein? Alô. Tá, então vamos lá para o quarto. Em Atos do capítulo 26 ao 18, já estou terminando, a Bíblia afirma que o Senhor abriu nossos olhos e nos converteu das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Und Gott hat uns befreit und hineinversetzt vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Yeah. E que Deus nos tirou das trevas para a luz Und aus der Finsternis ins Licht hineinversetzt. e da potestade de Und von der Satanás Macht Satans para Deus, zu Gott. a fim de sermos de recebermos a remissão de pecados e herança entre os que santificam pela fé em Cristo. Und damit wir Sündenvergebung empfangen und Sündenvergebung empfangen und pelo sacrifício durch das Opfer von Jesus Christus. Yeah. Romanos, capítulo 6, no versículo 22, o apóstolo Paulo escreve a nossa posição atual, dizendo, mas agora... Entschuldigung. Ja, also in Römer Kapitel 6 sagt der Paulus, Descreve a nossa posição atual, dizendo, mas agora libertado do pecado e feito servo de Deus, tende vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, quando você se sacrifica e se santifica, assim nós recebemos o que com isso? A vida eterna. und wenn wir uns hingeben in seinen Dienst, empfangen wir das ewige Leben. Yeah. Amém? Agora, deixando a inutilidade para a utilidade. Deixando de ser mentiroso para ser não mentiroso, verdadeiro. Und wenn Deixando de ser ladrão para ser correto, não roubar. wenn wir aufhören, Lügner zu sein und in der Wahrheit zu leben oder nicht mehr Diebe sind und wahrhaftig sind, Simples assim. Vamos, como é que se identifica e como é ser? Vamos lá. Ao fugir do seu senhor, Onésimo havia se tornado um servo inútil. als der Onesimus floh, war ein unnützer Diener geworden. Ou seja, quando nós estamos no pecado, para a vida eterna nós não servimos para nada.
Somos como sal áspido. Não serve para nada. O reino não. Wenn wir in der Sünde leben, sind wir fürs Reich Gottes unnütz geworden, so wie Salz, das keinen Geschmack hat. Danke, liebe Cleia. Porém, ao converter a Cristo e retornar ao seu senhor Filemon, Onésimo passou a ser útil. Und als Onesimus wieder zurückkam zu seinem Diener, wurde er nützlich. Zu seinem Herrn wurde er nützlich. Não só ao seu senhor, como também ao seu Deus. Nicht nur seinem Herrn, sondern auch seinem Gott. Está escrito em Colossenses 4:19 lá. Onésimo apareceu sendo útil ao ministério. Und Onesimus wurde sogar nützlich für den Dienst. E caracterizado por o apóstolo Paulo como fiel e amado irmão. Olha que título ele ganhou. De ladrão. Onesimus wurde von treuer und lieber Bruder genannt. Und vorher war er ein Dieb gewesen. Ele recebeu um título, ele só precisou se arrepender, não, que isso é muito difícil. Tem que orar muito, tem que jejuar e se arrepender. Porque se ficar só de conversa fora, dizendo que está arrependido sem se arrepender, a gente vai perceber. E até na forma de orar, na forma de falar, a gente vai perceber que há ódio, que há indiferença, que não adianta esconder, porque é notável. Ja. Ja, also man merkt, wenn jemand einfach nur oberflächlich redet, ob wirklich im Herrn ist oder nicht, weil das merkt man, ob er böse ist oder hasst oder so. Ou tem amor, ou tem ódio. Ou tem medo, ou tem ódio. Oder Angst hat oder Hass. Das merkt man. Então, quem conhece a verdade será livre. Und wer die Wahrheit erkennt, der wird frei. E quem conhece a verdade também pode ser poucos enganados. Pouquíssimo. Und wer in der Wahrheit... nein, das habe ich nicht. Quem conhece a verdade, por exemplo, Wer die Wahrheit erkennt, o priester que conhece a verdade, dificilmente ele vai ser enganado. Não por muito tempo. Und ein Priester, wenn er die Wahrheit sieht, ist es schwer, dass man ihn übertölpeln kann. O desejo do nosso Senhor Jesus Cristo é que sejamos também servos úteis à sua obra. Und wir sollen auch nützliche Diener für sein Werk sein. Em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 21, a palavra de Deus afirma de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra. Que lindo. Und wenn jemand sich reinigt zu diesem Werk, dann wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Santificado e idôneo o uso do seu Senhor e preparando para toda boa obra. Glória a Deus. Und geheiligt für seinen Herrn und für jedes gute Werk geeignet. Essa é os passos do útil. Das ist der Weg des Nützlichen. Em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 11, o apóstolo Paulo reconhece que outrora inútil, Marcos agora se tornou muito útil. E ao seu ministério diz, Timoteu, toma Marcos e traz contigo, porque me é muito útil para o ministério. Que coisa linda, vocês todos são úteis para o ministério. Deus quer fazer uma transformação na igreja. A igreja de Cristo, os ministérios estão vazios porque temos que ser transformados, arrependidos de todo o vosso coração para que seja útil verdadeiramente na obra de Deus. Amém. Glória a Deus. Wir sollten alles wichtige Änderungen haben, die wir richtig Gott mit ganzem Herz dienen. Und Bestätigung haben wir nicht dann. Ja. Bestätigung von Gott haben, weil die Gemeinde braucht. Danke, Werner, du bist treu. Danke für deine Diener, unser Diakon, Clea. Alles euch. Wenn wir heute weniger waren, morgen wir werden viel besser.
Amen. Glória a Deus. Amen. Nach diesen Worten, wie sollte gut und super sein? Kann nicht anders. Ja. Eu também. Glória a Deus. Amen. Amém. Em Filemon, estou terminando. 11, o apóstolo Paulo diz, Filemon, o qual, no outro tempo, eu fui muito inútil, mas agora, a mim, muito útil. Eu tomei e o enviei. Em Isaías, o nosso profeta Isaías, capítulo 48, 19, Isaías escreve dizendo, assim diz o Senhor, teu Redentor, Santo de Israel, eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que te deves andar. Amen. Aleluia. Amen. Glória a Deus. Bendito seja. Möchtest du das übersetzen oder kannst Also in Jesaja 40, glaube ich, 17, 48, 17. 1840, 17 steht, Gott sagt, ich bin der Herr, der dir sagt, was nützlich ist und was edel ist, damit du Ao Santo de Israel, eu sou o Senhor em teu Deus, em que te ensina ich lehre dich, was nützlich ist, e te guia pelo caminho em que te deve andar. und ich leite dich auf dem Weg, den du gehen sollst. Aleluia. Amen. Senhor, em nome de Jesus, na tua presença, obrigada por essa maravilhosa palavra. Inútil auf útil. Von unnütz nützlich werden. E obrigado porque o Senhor me fez útil. Und ich danke Gott, dass er mich nützlich gemacht hat. Obrigado que o Senhor me mudou, poldou, assim como o Senhor encontrou com o apóstolo Paulo, o Senhor me encontrou. Und ich danke, dass der Herr mir begegnet ist, Assim como o Senhor encontrou o apóstolo Paulo. so wie Apóstolo Paulo, wer den Apostel Paulus getroffen hat, o Senhor me encontrou und hat der Herr mir begegnet e o Senhor me transformou. und er hat mich verändert. Eu tenho os meus testemunhos que convivem comigo, Und ich habe Zeugnisse für mich, de família que anda comigo e que me conhece, und die Familie, die mich herum ist, kennt es. de vocês, que alguns conhecem mais que outros, Und einige wissen mehr als andere. vocês também na sua casa, com a sua família, Ihr auch in unseren Häusern oder Familien. e família que tem muitos problemas que ainda não conhece uns aos outros, que a paz do Espírito Santo ali esteja, ali vá, através de você, e que possa haver o espírito de paz, de amor, de misericórdia em Cristo Jesus. Und der Herr, Família, wo nicht so Als die- Friede Gottes, gute Zeugnis hat. von einer Familie, die kein gutes Zeugnis hat, soll man werden eine Familie von Frieden und Liebe und Gutes Zeugnis. ein gutes Zeugnis bekommen. Amém. Em nome de Jesus. Amen. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por esta palavra. Danke für dieses Wort. A amada Williane agora também vai trazer uma palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu tirar aqui para fazer espaço.